See from where I am, you're on an adventure in a place you can't describe. Some things can't be captured in words. So show me colors, colors I need. Pictures this time. Show me both the sights and sounds. I wanna know what you find. I want colors, colors, please. Show me. I think I can wait. Let me see. Boa noite! Estamos ao vivo! Agora que eu vejo, demora pra aparecer aqui o nomezinho de vocês. Show me colors. Boa noite! Toda quinta-feira temos um encontro marcado 2020 para falar sobre um assunto que vai transformar a sua vida, vai te deixar mais confiante, mais segura, mais bonita com a sua imagem. A gente fala de cor, de autoestima, de estilo. Oi, Ana, minhas pupilas maravilhosas, minhas alunas, tudo bem? Me falem se tem mais alunas aqui, tá? Me deem oi que eu quero saber, porque hoje é um assunto do interesse de vocês, hein? Hoje a gente vai falar sobre contraste pessoal. Que brinco lindo, gostou, Ana? Maravilhoso, né? É com cores, muita cor pra gente falar hoje sobre contraste pessoal. Boa noite, Edilene. Oi, Thay, tudo bem, lindona? Thay, foi você que me mandou a foto do contraste que me marcou, não foi? Quero saber se foi você mesmo, se eu tô com uma boa memória. Estou com uma boa memória? Gente, vamos falar sobre contraste pessoal. Eu quero explicar tudo pra vocês. Separei umas imagens. Mas já quero começar pedindo pra vocês compartilharem. Compartilhem com uma amiga que vai gerar transformação, que vai fazer sentido. E eu quero saber se vocês já ouviram falar sobre contraste pessoal. Minhas alunas, minhas pupilas maravilhosas. Olha a Ana Cássia. Estou vendo seu nomezinho. Seja bem-vinda. Eu quero saber se vocês sabem o que é contraste pessoal. E antes da gente começar com o nosso conteúdo, compartilha aqui nessa setinha, gente. Compartilha aí com uma amiga. Ai, droga. Entrou uma ligação. Me fala se vocês estão me ouvindo ainda, porque quando entra a ligação, é sinal de que eu fico muda. Me fala se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo ainda? Tá saindo voz aí pra vocês? Oi, Ana. Oi, Adélia. Tudo bem? Oi, Ana. Ana Cássia. Te ouvimos ainda. Boa. O Instagram deve ter resolvido esse problema. Show. Vamos começar, então. Vamos falar sobre contraste pessoal? Minhas pupilas estão aqui, gente. Ai, meu Deus. Vocês sabem que eu amo vocês. São as melhores alunas, as melhores consultoras. Ai, que bom que vocês estão me ouvindo. Que bom, Thay. Obrigada, meninas, que vocês falaram que estão me ouvindo. Que bom. Eu esqueço de botar em modo avião. Então, vamos lá, gente. Contraste pessoal. E fica comigo, porque a gente vai falar sobre contraste. Eu vou trazer alguns exemplos. Trago novidade pra vocês, principalmente para quem ainda não é aluna, vai fazer sentido pra vocês, pra quem é consultora, pra quem já trabalha com a consultoria de imagem, com a consultoria de estilo, ou quem tá iniciando nessa jornada da coloração pessoal, vai fazer sentido pra vocês. Então fiquem aqui comigo. Valeu, Ana Paula, obrigada, falou que tá me ouvindo ainda. Vocês já compartilharam, gente? Compartilha! Vamos lá. O que é contraste pessoal? Vocês já ouviram falar em contraste pessoal? Contraste pessoal, gente, é a diferença de claro e escuro que a gente tem na nossa beleza. Eu separei algumas imagens, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês, porque vai fazer sentido vocês... consegui, boa. Vai ficar mais fácil para vocês acompanharem. Então, como eu costumo dizer, a gente tem que entender o lance lá do começo, né? Não fazer a gente decorar. Eu quero explicar tudo o porquê para vocês. Então, quando a gente fala de contraste, gente, sem falar em contraste na coloração pessoal, sem falar em contraste na nossa beleza... Contraste é uma comparação simples para diferenciar uma coisa da outra. Então eu trouxe essa foto aqui de uma moça super alta como eu, que tem 1,80, e essa foto e a menina baixinha. Então aqui a gente tem contraste, um contraste da mulher alta e um contraste da mulher baixa, o contraste do alto e do baixo.
A gente tem um contraste do gordo e do magro, do preto e do branco. O que mais que a gente tem contraste? Gente, me ajudem que hoje minhas ideias já estão focadas lá no carnaval. Então, o que mais? O rico e o pobre, o mar e a montanha. O contraste, então, ele é uma comparação simples para a gente diferenciar uma coisa da outra, tá? Então, o alto e o baixo, o gordo e o magro, o pobre e o rico, o claro e o escuro. O que mais? O líquido e o sólido. Ó, tirei umas ideias aqui, ó. Faz sentido para vocês? E aí, quando a gente traz essa definição de contraste para o mundo da coloração pessoal, para o mundo da nossa beleza, para o mundo da imagem, que é o nosso foco aqui, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar o claro e o escuro que a gente tem. O que a gente vai fazer? A gente vai observar o que a gente tem de claro e escuro na nossa beleza. Então, na coloração pessoal, é a diferença de profundidade que nós temos na nossa beleza natural. E por que eu bato a tecla da beleza natural? Porque se eu pinto o cabelo, eu, Duda, por exemplo, que o meu cabelo é natural, se eu pinto o cabelo de louro, eu vou mudar totalmente o meu contraste. Tá? Eu mudo esse meu contraste, eu baixo. E aí é que vai trazer interferências na nossa beleza e é isso que eu quero explicar pra vocês. Tá? Então, é importante vocês saberem que na coloração pessoal, contraste, aqui a gente fala de contraste pessoal, é a diferença de claro e escuro que a gente tem na nossa beleza. Então, eu trouxe essas duas fotos aqui para exemplificar pra gente. Uma beleza toda escura, uma beleza negra, onde o que predomina são cores escuras. E uma beleza clara, onde o que predomina são as cores claras. É claro que isso não é um padrão, né? Nós temos inúmeras belezas diferentes. Mas o mais bacana, gente, é que através do contraste, quando a gente determina, quando a gente consegue entender o nosso contraste pessoal, baseado nas nossas cores da nossa beleza, a gente consegue identificar e entender... pera lá, não é essa aqui não. A gente consegue identificar o que fica melhor na nossa beleza, se cores claras ou cores escuras. A gente fala também o método SSC, né, que é o Sintonize Suas Cores, que é o método desenvolvido por mim. A gente fala sobre o preto. Eu consigo identificar na sua beleza se você tem cores claras ou se você tem cores escuras e se o preto harmoniza com você. Vocês sabiam que o preto não combina com todo mundo? O preto não combina com todo mundo, gente. A gente tem esse costume, né? A gente cresce ouvindo que o preto é básico, que o preto favorece todo mundo, que o preto é fácil, que o preto combina com tudo, mas a verdade é que não é tão simples assim. Por quê? Porque a gente trabalha com repetição. Pra gente buscar harmonia na nossa beleza, a gente tem que repetir o que a gente tem natural na nossa beleza. E se a gente tem cores mais escuras, se a gente tem um contraste mais alto, se a gente tem o preto na nossa beleza, vai ser muito mais fácil, muito mais simples. Mas se a gente não tem esse preto, essa cor muito escura, talvez o preto não fique tão bem pra você. Mas é claro que todo mundo pode e deve usar tudo, gente, né? A vida é muito curta pra gente parar de usar o que a gente gosta, pra gente parar de usar preto, mas através do contraste pessoal, através do método Sintonize Suas Cores, através do guia de contraste, eu vou te ensinar a usar o preto da melhor maneira pra você, baseado no seu contraste pessoal. Além de falar de cores claras e cores escuras, além de falar das estampas, sabe aquela estampa que a gente acha linda na loja? A gente vai passando ali na loja, vê a vitrine, se interessa ali por uma estampa que chamou a atenção. Mas quando a gente vai experimentar, a gente fala, putz, não ficou do jeito que eu queria. Isso tem uma explicação. Pode ser que você esteja usando a estampa errada entre aspas, tá? A estampa que não favorece, que não repete o que você tem aí na sua beleza. Então, através do seu contraste, eu consigo exemplificar as melhores estampas pra você. Acessórios, ó, a Ana lá no início falou que o meu brinco é lindo. Ela falou, nossa, que brinco lindo. E eu consigo carregar esse brinco muito bem, porque eu entendo o meu contraste, porque eu tenho esse contraste mais alto, e a gente vai falar já já sobre o
contraste alto, médio, baixo, baixo claro, baixo escuro. Mas o exemplo da questão dos acessórios, gente, eles podem ser nossos melhores amigos, mas eles podem também acabar com a nossa beleza, tirar a harmonia da nossa imagem. Então a gente fala também sobre acessório no guia de contraste pessoal. Maquiagem, cadê as maquiadoras? Cadê minhas alunas maquiadoras? A gente fala também sobre maquiagem baseado no contraste, principalmente, gente, baseado no contraste, porque lembra sempre da repetição, tá? Que mais? Cabelo, né, que eu falei, imagina eu loura, imagina eu Duda, se eu resolvo pintar o meu cabelo, tacar uma tinta loura aqui, isso vai mudar o meu contraste, vai ter um impacto, né, eu vou ter uma consequência. Então aqui é importante você entender que nada é certo ou errado, a gente pode tudo, a gente pode, deve tudo, mas é importante que a gente faça com consciência, com intenção. Por quê? Porque se eu faço sem intenção, sem saber o que está acontecendo, eu vou ter uma consequência que talvez não seja a melhor, talvez não seja a consequência esperada. E falando em óculos, gente, quando a gente fala de contraste, de coloração pessoal, a gente fala sobre tudo que tá aqui, ó, na nossa beleza do rosto, tudo que reflete aqui na beleza do nosso rosto. E nada mais justo do que a gente falar sobre óculos, certo? E eu tava até com um óculos novo aqui, depois eu mostro pra vocês. Comprei um óculos novo que eu achei a lente maravilhosa e depois eu mostro pra vocês. Amanhã no Stories eu vou mostrar pra vocês a lente do meu óculos novo, baseando nessa questão de contraste. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer para definir o teu contraste? Se o seu contraste é alto, médio ou baixo. Então a primeira informação que você precisa saber é que a gente tem 3 definições de contraste. Contraste alto, contraste médio e o contraste baixo. Sendo que o contraste baixo, ele vai ser classificado como baixo claro e baixo escuro. E aí eu vou trazer aqui pra vocês, olha só, vamos falar sobre o baixo claro? Um contraste baixo, gente, olha só, eu trouxe um casal de contraste baixo, a Angélica e o Luciano Huck. Quando a gente olha pra beleza da Angélica e do Luciano Huck, o que predomina aqui? Cores claras ou cores escuras? Ou a gente consegue ver cores claras e cores escuras? O que predomina aqui? Coloca aqui pra mim. Cores claras, cores escuras. A gente vê o claro e o escuro. O que vocês conseguem identificar aqui no casal Angélica e Luciano Huck? Ou são cores medianas? Não tá nem cá nem lá. Cores claras, perfeitamente. A Thay colocou aqui cores claras. Então, de fato, a gente tem nessas belezas aqui cores claras na Angélica. Isso aí, ó. Maísa, Ana Soares, Estilosa Moda Mulher, Carla, Edilene. Edilene, você é minha cliente? Você é minha cliente, Edilene, agora que eu tô percebendo. Ai, que máximo! Se for, me dá um ok aqui, se é você mesmo. Vou ficar super feliz. Tá? Então aqui no casal Angélica e Huck, a gente tem esse contraste baixo de cores claras, porque o que predomina aqui na Angélica e no Luciano Huck são cores claras. E aí você vai observando aí se faz sentido pra você, se você tem a beleza parecida com ela, tá? Ou não, porque eu quero que você saia com o seu contraste definido, ou quase definido aqui, tá? Vou fazer de tudo para que a gente defina contraste. Porque, gente, tem uma metodologia, tá? Eu tenho o meu método para fazer a definição do contraste, que é fazendo uma montagem, usando estampas específicas, tirando a saturação da foto, tá? Então aqui eu tô trazendo algo que eu já sei, que já tá claro para mim, para trazer uma informação mais genérica para vocês, para que todo mundo consiga acompanhar, tá? Mas a gente fala já sobre a novidade, porque eu criei uma aula que chama Guia de Contraste Pessoal, pra gente falar sobre o contraste e guiar vocês com o contraste de vocês sobre cores claras, cores escuras, estampa, óculos, cabelo, maquiagem, acessório. Tudo que eu falei ali naquele primeiro slide, essa aula eu vou apresentar pra vocês, tá? Então já eu falo da aula pra vocês, que já tá lá o link no meu perfil. E nessa aula eu vou identificar e classificar o contraste de cada participante e você vai entender como usar essa informação de contraste pessoal na prática.
Fica aqui comigo. Fica aqui comigo, porque hoje eu quero que você entenda mais ou menos aí, consiga definir o teu contraste pra gente depois focar no em como colocar em prática, tá? Olha a Edilene falando que é minha cliente. Oi, Duda, sou sua cliente sim, amei o atendimento. Ai, obrigada, meu amor. Fico muito feliz, é um prazer ter você aqui na live comigo. Toda quinta-feira, hein, pra quem tá chegando agora, toda quinta-feira, 20h20, a gente tem um encontro marcado pra falar sobre um assunto bacana, cores, imagem, estilo, autoestima, autoconhecimento, pra deixar a gente mais confiante, mais bonita, tá? Então, olha só, gente, Angélica e Hulk tem um contraste baixo claro. Agora, gente, de baixo claro, a gente vai pra baixo escuro. Deixa eu beber minha água aqui. Eu falo pra caramba e aí dá sede, gente, não sei porquê. Vamos lá, vamos passar para um contraste baixo escuro. Uma beleza negra como a beleza da Maju Coutinho. Ao contrário do que a gente viu na beleza da Angélica e do Hulk, aqui na beleza da Maju Coutinho, a gente tem o quê? O que predomina aqui? São cores claras? São cores escuras? Ou a gente tem o claro e o escuro juntos? Me respondam aqui embaixo. Cores claras, cores escuras, ou a gente tem os dois? Cores claras e escuras. Me contem. A galera que tá entrando, boa noite, meninas maravilhosas. Escura. Isso aí, apareceu aqui pra mim. Ana Soares, minha aluna, minha pupila. Isso aí, Carla, cores escuras. A Maju Coutinho, ela é um claro exemplo de um contraste baixo, escuro. Por quê, gente? Porque o que predomina aqui são cores escuras. E olha como a pele e os acessórios da beleza dela são muito parecidos, né? A gente tem cores escuras na pele, cores escuras nos olhos e cores escuras no cabelo. Então a gente não tem contraste. Lembra daquilo que eu falei? Lembra daquilo que eu coloquei lá no início da aula? O que é o contraste, gente? É uma comparação para a gente diferenciar uma coisa da outra. Só que aqui na Maju Coutinho, o que a gente tem? A gente não tem uma coisa diferente da outra. A gente tem uma coisa igual à outra. A gente tem cores iguais aqui na beleza da Maju Coutinho. Certo? Então, Angélica e Luciano Huck têm um contraste baixo de cores claras. E aqui a gente tem cores baixas de cores escuras. Contraste baixo de cores escuras. Certo? Baixo contraste, exatamente, Lu. Estava pensando nisso hoje. A pele negra tem um baixo contraste, né? Sim, na maioria das vezes é um baixo contraste. Mas a gente pode encaixar num médio contraste também. A gente chega lá, pera lá. Agora vamos mudar, tá? Vou mudar a imagem aqui e vou trazer aqui pra vocês um outro tipo de contraste. Vocês vão observando aí com quem vocês se parecem mais. O que a gente tem aqui na Anne Hathaway, que eu sempre trago ela de exemplo, sou fã, acho ela linda, maravilhosa, uma ótima atriz. E o que a gente tem aqui na beleza dela, gente? O que predomina aqui? São cores claras? São cores escuras? Tem claro, tem escuro? São cores medianas? O que a gente tem aqui na Anne Hathaway? Digam pra mim, vou esperar vocês responderem. Vou esperar vocês responderem porque eu amo esse assunto de contraste e, como eu falei, a gente vai ter uma aula que chama Guia de Contraste Pessoal, onde eu vou analisar cada uma das participantes da aula e a gente vai fazer uma apresentação, eu vou fazer uma apresentação, né, para lá de 2 horas, explicando como você colocar em prática o teu contraste. Como você identificar o seu contraste, saber se você tem um contraste mais alto, mais baixo, se você está ali no meio e como você colocar essas informações em prática, né? Como você usar as cores claras e as cores escuras no seu contraste. Quais são as estampas que você tem que colocar? Quais são os acessórios? E isso, ó, vale para quem quer trabalhar com isso, né? Como eu tenho as minhas alunas, as minhas pupilas maravilhosas. Então, se você já é consultora de estilo, se você é consultora de cores, se você trabalha com a coloração pessoal, se você quer ter um serviço online para agregar, se você quer, ou para autoconhecimento, né? Se você quer entender um pouco mais para você usar da maneira correta para tua beleza, vai fazer muito sentido para vocês.
tá? Já já eu digo a data dessa aula pra vocês colocarem aí. Alto contraste, olha, vocês são maravilhosas, olha, ela tem os dois, né? A Thay tá dizendo que ela tem os dois, ela tem o claro e ela tem o escuro. Ela tem a pele super clara e os acessórios dela são muito escuros, né? Os acessórios são cabelo, a sobrancelha e o olho. Só que, gente, olha só, sempre pensando no natural, tá? Que é o que eu tenho também. Vocês conseguem observar que eu, Duda, também tenho esse contraste mais alto? Olha só a minha pele como é clara e olha só os meus acessórios, meus olhos como são bem jabuticaba, o meu cabelo que é aquele castanho escuro chegando lá no preto. Vocês conseguem observar isso também? Observa em você. Por aqui, a gente olhando e identificando um contraste baixo, um contraste alto, um contraste claro da Angélica, o contraste escuro da Maju Coutinho, aonde você se encaixa mais nesses contrastes? Você já consegue identificar? Ó, a Ana Soares, bem branquinha, tipo a Duda. Exatamente, a Anne Hathaway, ela tem essa beleza parecida com a minha, gente. Ai, meu Deus, muito metida falando isso. Né? Quase eu chego lá na beleza da Anne Hathaway. Mas se falando em cores, se falando em contraste, eu posso me orgulhar e dizer que eu tenho o mesmo contraste da Anne Hathaway, porque eu gosto, tá, gente? Eu gosto, pra mim faz super sentido, eu acho lindíssimo. Certo? Duda, eu amo seus brincos, eles são maravilhosos, não são? E a gente fala de acessório também, quando eu entendo o meu contraste, eu consigo saber se esse brincão aqui fica bom pra mim, eu consigo entender se eu tenho que usar um brinco um pouco mais discreto, se ele tá chegando antes da minha beleza, entende? Olha só como o contraste pessoal é poderoso. Eu sou defensora das cores, fazer o processo completo da coloração pessoal é o melhor dos mundos, né? Inclusive, depois do carnaval, gente, a agenda já tá aberta, já tá quase encerrando março, tá? Então, pra quem ainda não fez, aproveita que março é Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, se presenteiem, tragam esse autocuidado pra vida de vocês. Passem por essa experiência, isso é autocuidado pra você. Vai fazer muito sentido, tanto falar de contraste pessoal, quanto falar de coloração pessoal. Então vamos voltar lá Ó, as meninas falando aqui, a Sabrina, o meu é médio contraste. Segura aí que a gente vai falar do médio. Beleza com Thay, o meu é médio contraste. Segura aí, beleza com Thay, que a gente vai falar sobre o médio. A Sandra disse que eu sou alto contraste. A Ana Soares disse que é baixo contraste. Beleza, vocês estão começando a identificar o contraste de vocês. Bom, então a gente estava aqui na Anne Hathaway, que tem esse contraste alto. Por que a Anne Hathaway tem contraste alto, gente? Porque ela tem o claro e o escuro. Ela tem o branco e o preto. Então, recapitulando, na Angélica, a gente tem tudo clarinho, a gente só tem o branco. Na Maju Coutinho, a gente só tem o preto. E na Anne Hathaway, a gente tem o branco e o preto. Então, aqui a gente tem um contraste mais alto. Agora, tem algumas belezas que não estão nem cá, nem lá. Não tem esse contraste super alto, não tem o branco e o preto, mas também não tem tudo clarinho. E é aí que a gente fala do médio contraste. Deixa eu mostrar pra vocês uma imagem de médio contraste. Que foi, gente, eu até esqueci. Foi o teste de cores que nós fizemos ontem. Ontem foi quarta? Acho que foi ontem que nós fizemos. Ou anteontem, essa semana, tá, gente? Segunda, quarta e sexta nos stories, eu coloco lá um teste de cores pra vocês treinarem o olhar de vocês. E essa semana eu falei muito sobre contraste, justamente pra pegar o link pra gente vir pra aula de hoje. E eu coloquei as meninas do Big Brother pra gente analisar o contraste de cada uma delas. E a gente viu que o teste da Laís é um contraste médio. Por quê? Observa como a Laís tem a pele mais clara, mas o cabelo dela não é super escuro como o meu. A sobrancelha dela, os olhos não são tão escuros quanto o da Anne Hathaway, quanto o meu. Então, por isso, a gente tem um contraste médio. A gente tem aquele contraste que passeia. Tá aqui no meio, mas tá querendo subir. Tá no meio, mas tá querendo descer. Então, tem que analisar, tem que fazer o método, tem que botar a estampa, tem que colocar a foto em preto e branco. Não é em preto e branco, é tirar a saturação. Porque quando a gente fala preto e branco, tem um filtro, né, que transforma a foto em preto e branco. Mas o filtro não tira a saturação. O filtro, ele vai... como chama?
evidenciar o claro e evidenciar o escuro. Ele vai aumentar o branco e o preto, tá? Então o certo é a gente tirar a saturação da foto, fazendo a montagem, que é o que eu explico para as minhas alunas, e é o que eu vou fazer com todas as participantes da aula do Guia de Contraste Pessoal, que a gente vai ter em março, logo após o carnaval, tá? O meu contraste é baixo escuro. Perfeito, Edilene, que é minha cliente, já fez a coloração dela, veio a irmã, veio o marido, a família toda, e eu fico tão feliz, gente. O que eu falo para minhas pupilas, para as minhas alunas queridas do coração, é que quando você faz um bom atendimento, quando você conquista aquela cliente, quando você explica, quando você gera transformação na vida daquela cliente, aquela cliente ela vai indicar para uma amiga, ela vai comentar com uma amiga distante, ela vai indicar o seu trabalho. Então deem o melhor, gere transformação, não esconda, não trave conhecimento, sabe? Às vezes a gente fica assim, não vou falar isso não, porque se ela souber isso, não, gente, quanto mais você explicar, quanto mais você se dedicar e quanto mais você fizer, mais experiência você tem, mais ajuste você faz, e quando você conquista uma cliente, essa cliente ela vai indicar para outras amigas, eu tenho certeza, e eu falo isso para as minhas pupilas, e eu falo isso, Edilene que tá aqui não me deixa mentir, não é mesmo? Bom, gente, então vamos lá, na aula de hoje, a gente vai focar no contraste baixo. Por quê? Como vocês viram, a gente pode falar sobre muitos assuntos. Quando a gente entende o contraste, a gente fala sobre cor clara, cor escura, sobre o preto, como eu falei, o preto não é aquele mocinho que a gente acha que combina com tudo, com todos. A gente fala sobre estampas, sobre acessórios, sobre maquiagem, sobre cabelo, sobre óculos. E eu já quero que vocês anotem aí que no dia 10 de março a gente vai ter uma aula sobre guia de contraste. Para você que é consultora de cores, para você que trabalha com isso, é um modo de você ver como eu entrego isso para minha cliente e fazer um trabalho assim também. Isso aqui, gente, conecta muito, gera muita transformação. E se você não é consultora de cores, não é consultora de estilo e quer entender o teu contraste para você ter autoconhecimento, vai fazer muito sentido para você. Todas as participantes vão sair com muita clareza, com muito direcionamento sobre o teu contraste, como colocar essas informações na prática mesmo, sabe? Porque quando a gente fala aqui, eu acho que fica até claro, fácil, né, de você identificar se você tá mais no alto contraste, no baixo, se você tá ali no meio, mas o que fazer com essa informação, né? Então eu preparei uma aula muito explicativa, com muita imagem e que vai fazer muito sentido para vocês. Tá? E durante essa semana toda a gente vai falar sobre essa aula. O link para se inscrever na aula já está no meu perfil. Quando a gente terminar aqui, vocês passem lá para vocês olharem, se inscreverem. E qualquer dúvida, vocês me chamem no direct. Certo? E hoje vamos focar então no contraste baixo? Vamos focar em contraste baixo porque eu trouxe aqui a imagem da Angélica. Então a primeira coisa que a gente fala da Angélica é que ela tem esse contraste baixo. Inclusive falo sobre os rapazes. O Luciano Huck veio de quebra aqui. E aí lembra que eu falo pra vocês que o preto não funciona pra todo mundo? Se a gente tem cores claras predominando aqui nessas belezas, o preto não é a melhor opção. Mais uma vez eu digo, não é errado nem certo, tá? Mas, se falando em harmonia, a gente tem uma forma de deixar isso mais harmônico. E aí, olha o que eu fiz aqui. Eu consegui uma foto, tanto do Luciano quanto da Angélica, de preto, minha gente. Olha só como eles ficam divididos. Quando eu falo que eles ficam divididos, é que a gente consegue ver o que é a beleza deles, é um bloco, e daqui pra baixo, do pescoço pra baixo, é um outro bloco totalmente diferente. O que a gente tem aqui? Cores claras. O que a gente tem aqui? Cor super escura, cor mais escura. A cor que a gente usa para escurecer todas as outras. Porque as cores escuras nada mais é do que uma cor com adição de preto. Então a cor preta é a cor mais escura que a gente tem. E quando a gente tem esse contraste muito baixinho, o preto não é a melhor opção. Vocês conseguem perceber essa divisão de blocos que a gente tem aqui no Luciano e na Angélica?
Vocês conseguem perceber como o preto que eles estão usando é muito fechado e de fato cria essa imagem um pouco mais sombria, como se criasse sombra na beleza deles mesmo. Vê se vocês conseguem perceber essa sombra mesmo. Perde a harmonia. Olha como as cores claras para eles fica muito mais agradável, gente. Olha só essa diferença aqui. Quando eu sei que às vezes o comentário aparece um pouquinho em cima, né, da foto, da imagem que eu tô mostrando pra vocês. Mas se você clicar no meio da tela, os comentários vão abaixar, eles vão ficar menorzinho. Então faça isso pra você conseguir ver nitidamente a foto da Angélica com essa cor mais clara. Olha como o Luciano Huck, gente, olha como ele tá iluminado. E olha que essa foto aqui que eu peguei dele é uma foto que ele tá fazendo uma selfie com uma galera e eu cortei só um pedacinho dele. Olha só a diferença. Eu vou voltar lá na outra imagem para vocês verem e para vocês me falarem se não tem uma enorme diferença de uma beleza muito mais iluminada, muito mais harmônica lá nas cores claras. Mais uma vez eu volto a repetir, aqui a gente cria bloco e a gente perde a harmonia. Aqui a gente ganha a harmonia. Cadê? Aqui a gente ganha a harmonia e ganha pele iluminada. Vocês conseguem perceber isso, gente? Me contem aqui embaixo nos comentários, por favor, se é nítido pra vocês ou se vocês não estão identificando isso que eu tô falando. E mais uma vez eu volto a dizer que nada é certo ou errado. Isso vai depender da intenção. É sempre bacana a gente entender o que funciona, o que não funciona, pra gente usar com intenção, com estratégia. Então sempre que a gente tem estratégia, tudo fica mais fácil pra gente, tá? Adiciona um lembrete nos stories para ficar mais fácil da gente lembrar. Sim, Barreto, eu sempre faço isso, tá? Vocês têm que ter o costume de passar sempre lá nos stories para vocês verem. Eu sempre trago conteúdo bacana e eu sempre coloco o lembrete das nossas aulas de quinta-feira. Tá? Eu sempre faço isso, mas é porque o Instagram às vezes ele não mostra os stories pra vocês. Então sempre que vocês puderem, lembrem da Duda, fala assim: a Duda não tá aparecendo pra mim. Aí clica lá, duda.ciolio, vai lá no meu perfil e dá uma olhadinha no que eu tô falando, porque tem sempre conteúdo bacana nos stories. Inclusive ontem, gente, ontem eu fiz um conteúdo, vou até tirar aqui pra falar com vocês. Ontem eu fiz um conteúdo super bacana falando sobre essa questão do preto, né? Que às vezes a gente acha que o preto é básico, combina com tudo, e que então eu vou ter uma bolsa preta, um sapato preto. E ontem eu mostrei pra vocês, no meu look, uma coisa simples, fácil, básica, rápida, mas que a gente não percebe no dia a dia, de como ter uma sandália preta não é a melhor opção para nosso look. Não é a melhor opção. E fez tanto sucesso esses stories, todo mundo ficou assim: Duda, tô impressionada, como faz muita diferença. Então eu sempre trago um conteúdo muito bacana pra vocês nos stories. Vale a pena vocês passarem por lá, tá? Com certeza de dedicação faz toda a diferença. Tô olhando aqui os comentários. Oi, Ivone! Ivonete! Ivonete, tudo bem, querida? Lindona! Eu também sou consultora de cores e amo seu trabalho, Duda. Beleza com Thay? Eu sempre vejo você aqui, fico feliz que você curta. Você é consultora de cores que você falou, né? Sempre vejo você aqui participando, fico muito feliz de verdade. Espero que eu traga um conteúdo bacana, que você aprenda comigo. E se fizer sentido, vem participar dessa aula de guia de contraste comigo. Você não vai se arrepender. É bacana pra você levar esse trabalho para as suas clientes também, tá? Então eu falo muito sobre contraste com as minhas alunas, para quem participa do meu curso de formação em coloração pessoal. Já tive um curso específico para público final e agora eu tô fazendo um aulão que serve para todo mundo, serve para público final e serve para quem é consultora também, que pode ser um serviço para você agregar, né? Eu sempre falo para as minhas alunas que quanto mais você agrega o seu trabalho, mais você consegue aumentar o seu valor, né? Porque quanto mais transformação, quanto mais conhecimento você leva para tua cliente, mais você pode ir escalando ali, né? E vai fazer muito sentido isso pra você, tá? Depois passa lá e qualquer dúvida você me chama no direct. Certo, gente? Vocês conseguiram perceber essa diferença? Ó, a Ana Soares falando que sim. Dá pra perceber sim, as meninas falando. Super nítido, uau! Foi maravilhoso, eu vi seus stories. Qual é a sua cartela de cores, Duda? Eu sou inverno escuro. Boa noite, moçada. Duda olhou aqui te seguindo. Oi, minha querida deusa.
Lari, minha aluna, ela sempre tá aqui presente também. Essas dicas ficam salvas nos destaques? Nem todas, Jessi. Nem todas. Tá? Porque os stories, eles saem em 24 horas. Então tem que acompanhar, gente. Tem que acompanhar, porque todo dia eu trago dica, trago conteúdo, que não é falando assim, oi gente, tudo bem, bom dia. É conteúdo mesmo. Certo? Vamos continuar? Vamos focar aqui na Angélica? As meninas que falaram que fez sentido, ó. O preto não é a melhor opção para quem tem baixo contraste, porque o que predomina na beleza deles são as cores claras. Então aqui nas cores claras a gente tem mais harmonia, certo? Aí se falando em estampa, lembra que eu falei que quando a gente entende o contraste a gente tem a estampa? Quando a gente fala de contraste baixo, é importante que a gente coloque estampas de baixo contraste. O que é uma estampa de baixo contraste, minha gente? É uma estampa onde o que predomina são cores claras. É o mesmo sentido do que a gente analisa na beleza. Mas aqui a gente vai falar das cores da estampa, né? Então essa estampa que eu botei aqui da Angélica é um tom clarinho com outro tom clarinho, um contraste baixo. E olha como a gente vê tudo um conjunto único. Agora, se ela coloca um contraste super alto pra ela, o que é um contraste alto, gente? É uma cor clara junto com uma cor escura, na mesma estampa, ali uma do ladinho da outra. Olha aqui, nessa imagem, nessa foto, essa estampa de zebra que ela tá usando, é o branco e o preto, é o alto, o claro e o escuro. Olha como a gente foca na estampa e a beleza dela fica em segundo plano. Olha como a gente cria dois blocos e a gente perde a harmonia. Por quê? Porque a Angélica tem contraste baixo. O que predomina nela são cores claras. Então, quando ela coloca essa estampa super contrastante, a gente fica perdida. A gente não sabe se a gente olha para baixo ou a gente não sabe se olha para a beleza dela. Conseguem perceber? Olha a diferença dessa outra estampa aqui que eu mostrei. E isso aqui, gente, eu peguei da internet, tá? Fui lá no Instagram dela para fazer esse estudo de caso. E na aula que eu tô preparando para vocês sobre o guia de contraste, é exatamente com essas imagens, com fotos, com muita referência, com exemplos de contraste baixo, médio para baixo, médio para alto, contraste alto. Esses exemplos é que eu vou trazer para vocês, para que você identifique o seu. Primeiro a gente vai classificar o contraste de todo mundo. Se você for para a aula de guia de contraste, primeira coisa é a gente identificar. Eu vou fazer a minha metodologia, eu vou explicar a minha metodologia de como a gente transformar o teu contraste. E depois que a gente tiver bem batidinho o teu contraste, eu vou te explicar cores claras, cores escuras, estampas, óculos, acessórios, cabelo, tá? Faz sentido? Sobre o preto, como a gente falou, tá? Vou explicar com cada um dos contrastes. E aí, quem é alto contraste, foca na minha explicação do alto contraste. Quem é baixo contraste, foca na explicação do baixo contraste. É uma aula de 2 horas. De 2 horas pra lá, né, minha gente? Porque eu falo pra caramba e a gente vai tirar dúvidas. Olha só, eu falo tanto que já são quase 9 horas, estamos quase no nosso horário. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, então, essa outra estampa aqui, que já é melhor pra Angélica. E lembra que eu falei que a gente pode usar de tudo? Essa estampa aqui que ela tá usando é uma estampa que tem um contraste um pouco mais alto também. As minhas alunas sabem identificar que essa estampa aqui, ela é uma estampa de médio para alto contraste. Chama um pouco mais de atenção do que a beleza da Angélica. Porém, contudo, todavia, o que a gente tem de benefício aqui? O decote. Porque o decote tá fazendo com que ela deixe um pouco de pele à mostra. Não tá muito fechadão. Quando a gente tem tudo muito fechado, aí a gente tem que parar um pouco para pensar se faz sentido, se é aquilo mesmo. Se aquilo ali tá refletindo na nossa beleza de uma maneira positiva. Por quê? Porque se tiver muito fora, muito oposto, pode ser que tenha uma consequência. Lembra da consequência? Porque nada é certo ou errado, mas pode ser que tenha uma consequência que talvez não seja a que você busca. Tá? Então essa estampa aqui não é a melhor para Angélica. Porém, contudo, todavia, ela tem pele à mostra. Ela tem uma... Como chama isso aqui, gente? Decote. Ela tem um decote. Faz sentido para vocês? Me contem se faz sentido para vocês.
que agora eu quero mostrar, falar sobre cabelo, gente. Falamos sobre o preto, falamos sobre estampa, falamos sobre cores claras, né? As cores claras aqui pra Angélica ficar muito mais harmônico, porque o que predomina na beleza dela é isso. E a gente vai falar sobre cabelo, gente. Cabelo é aquilo que eu falei, né? A gente pode chegar lá no cabeleireiro pedindo pra mudar. Como eu falei, eu posso ficar loura, mas eu vou ter uma consequência. E se eu souber qual é essa consequência, fica tudo bem. Agora, se eu não sei qual é a consequência que eu vou ter, quando eu me olhar, eu vou falar assim, nossa, não era nada disso que eu tava imaginando. Por quê? Porque às vezes a gente se inspira no outro, né? Então, quando a nossa amiga faz mechas, faz alguma mudança no cabelo, a gente fala, nossa, amiga, ficou lindo. Nossa, eu tô pensando em fazer em mim também. Quando alguém que a gente vê, algum famoso, alguma blogueira, uma celebridade, a gente fala, nossa, ela ficou linda, olha a transformação que ela fez, ela ficou linda, ficou maravilhosa. Aí a gente vai lá no cabeleireiro e pede a mesma transformação. Mas a gente tem que entender que nós somos, gente, cada um tem uma característica. Cada um tem uma beleza diferente, cada um tem um desejo de imagem diferente, cada um de nós tem uma personalidade diferente. Então, para cada uma dessa personalidade, a gente precisa fazer um estudo personalizado. A gente precisa entender ali o que aquela pessoa tem, aonde ela quer chegar, qual é o caminho que ela tem que traçar para chegar naquele objetivo dela. Então, por isso é que eu falo, todo o conteúdo que eu trago aqui é um conteúdo bem abrangente, tá? Para que todo mundo consiga pegar essas informações e trazer para você. Mas o que eu tô preparando na aula é que a gente faça algo bem focado, bem direcionado para cada uma das alunas. Certo? Ó, faz sentido. A Deusa, minha aluna, tá fazendo, minha pupila maravilhosa, está falando que faz sentido. Certo? Então vou mostrar cabelo. Eu falei sobre eu, Duda, ficar loura. Por quê? Porque eu tenho cabelo bem escuro e quando eu faço essa transformação pro louro, eu faço uma mudança radical. E eu faço uma mudança drástica no meu contraste pessoal. Eu saio de um contraste alto e diminuo o meu contraste. Porque se eu, Duda, fico loura, olha só o meu exemplo. Se eu, Duda, fico loura, o que eu tô fazendo? Eu tô trazendo o tom do meu cabelo próximo ao meu tom de pele. E aí eu vou fazer mudança radical de contraste. Certo? Mas na Angélica é ao contrário, porque ela é loura, ela tem a beleza toda clara. E aí quando ela faz uma mudança radical, quando ela escurece muito o cabelo, ela faz mudança radical. E olha só o que a gente vê. Olha aqui a Angélica com o cabelo super escuro, gente. Apesar da foto estar super bem produzida, apesar de eu, Duda, gostar desse impacto por conta de uma mensagem de força, de uma mensagem de um pouco mais de poder, eu, Duda, gosto, não é o mais harmônico para Angélica. Por quê, gente? Olha como dá pra ver que é algo um pouco mais artificial. Não é porque a gente conhece ela, sempre viu ela loura, né? Porque a gente acompanha a Angélica desde novinha. Mas não é por isso. É porque dá pra perceber que tem alguma coisa que não tá muito no lugar. Dá pra perceber que tem algo artificial. Olha como ali, até um pouco da maquiagem, mesmo com maquiagem, mesmo com produção, ainda dá pra ver que tem ali uma sombra querendo aparecer na olheira dela. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque ela tá fazendo mudança radical de contraste. Então, quando você entende o seu contraste, você sabe que é bacana preservar o seu contraste e trazer uma mudança sutil. Para que você entenda qual é o seu desejo de imagem, até onde você consegue ir de forma harmônica e se isso é o que você busca. Porque pode ser que você busque contraste, pode ser que você busque se diferenciar. Isso as atrizes, as celebridades, as cantoras, elas fazem muito. Só que isso é um processo de caracterização, não é um processo de harmonização. Então, o que é bacana? Como eu sempre falo pra vocês, o bacana, o mais interessante é que você entenda a sua beleza, entenda o que vai te trazer harmonia, porque o oposto é o que vai te trazer contraste, trazer uma pegada mais de caracterização, chamar atenção. E as atrizes, as celebridades, as cantoras fazem muito isso porque elas precisam estar sempre na mídia, tá dando notícia. Vocês entendem isso, gente? Faz sentido pra vocês? Não tá legal. Parece peruca, olha só, BBB News On falando que parece peruca, de fato parece peruca. Parece que não tá não tá encaixando ali na beleza dela.
né? Parece, a gente tá vendo que é algo artificial. E olha quando a gente vê ela loura, gente, ela com o cabelo natural dela, e que eu me arrisco a dizer que, deixa eu pegar aqui uma imagem da Angélica de cabelo solto. Opa, quase que eu não tenho, vou pegar essa aqui, ó. Eu me arrisco a dizer que ela até faz algumas mechinhas para trazer um louro um pouco mais claro, para iluminar ainda mais o cabelo dela, tá? Mas clarear pra Angélica é super fácil. Agora escurecer pra ela, que ela tem que saber como fazer isso, ela tem que saber buscar o equilíbrio, ela tem que saber dosar para que ela consiga chegar no melhor pra ela, tendo a melhor consequência, porque tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com intenção, com estratégia. Por quê? Porque qualquer movimento que você faça, você vai ter uma consequência. E essa consequência tem que ser bacana pra você, tem que ser boa, tem que ser o esperado, né? Por quê? No cabelo super escuro, eu tenho certeza que não foi o esperado dela. Tanto que é super difícil achar foto da Angélica com esse tom de cabelo. Eu nem sei quando, eu nem lembro de quando ela fez essa transformação, quando ela fez essa mudança de cabelo, mas de fato parece que ela tá usando uma peruca, né? Como aqui as meninas estão falando, tá? Parece mudar até as características do rosto, sim, Jessie. Tudo bem que aqui, né, a gente tem que levar em consideração que eu busco essas imagens da internet, das celebridades, das globais, e que a maioria das fotos tem muita interferência, né? Maquiagem, iluminação, Photoshop, filtro. Mas é exatamente isso, tá? Parece que muda, assim, as características do rosto, tá? E isso, aí a gente entra numa outra pegada, né? Num outro assunto que é a da coloração pessoal. Ela pode até escurecer um pouco o cabelo, mas será que esse é o tom mais indicado pra ela? Será que faz parte da cartela de cores dela? Será que ela tá repetindo o que ela tem na beleza dela? Tá? Ela fica com a cara de caracterização. Perfeito, Amanda. Aqui ela fez uma caracterização, ela não fez uma harmonização, entende? E é exatamente isso que eu quero explicar pra vocês. Gente, olha só, a gente vai continuar essa aula na semana que vem. Isso é super importante vocês saberem, tá? Que toda quinta-feira a gente vai falar sobre... toda quinta-feira a gente tem um encontro marcado. Nessa quinta-feira a gente começou a falar sobre contraste. Eu trouxe aqui um pouquinho do contraste baixo. Na semana que vem eu vou falar sobre um contraste diferente para trazer outras imagens. Quero que vocês tentem identificar o contraste de vocês pelas explicações que vocês tiveram aqui. E quero focar que no dia 10 de março a gente vai ter uma aula sobre guia de contraste pessoal, onde eu vou passar sobre cada uma dessas etapas, cores claras, cores escuras, sobre o preto, as melhores estampas, os melhores acessórios, maquiagem, cabelos, óculos. Por quê? Porque é tudo que reflete aqui no nosso rosto. E quando a gente entende o nosso contraste, a gente sabe exatamente o que fazer com essa informação. É isso que eu quero trazer para vocês. A informação do contraste de vocês, talvez vocês já tenham. Mas como colocar isso em prática? Né? Eu quero trazer mostrando com imagens. Eu quero tangibilizar. Isso que eu falo muito para as minhas alunas, né? A gente tem que tangibilizar para nossa cliente. A gente tem que mostrar como ela fazer. Qual é o jeito bacana, qual é o jeito que vai ter um caminho mais longo, como ela pode buscar o equilíbrio. Porque o equilíbrio, né, gente? Equilíbrio é tudo nessa vida. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre um contraste diferente. Eu vou trazer mais imagens aqui pra gente continuar falando sobre contraste. E se vocês querem entender mais sobre o contraste de vocês, quem é consultora de imagem, consultora de cores, quem está iniciando nessa jornada, é uma super oportunidade, tá? Tem o link de inscrição na minha bio, no meu perfil. Eu vou colocar nos stories, a gente vai começar a falar bastante mais, muito mais sobre contraste do que eu já falo. Inclusive, ontem teve nos stories o teste sobre as estampas, tá? Porque aqui a gente falou, na semana que vem a gente pode até pensar em falar sobre estampa de contraste, né? Qual é o contraste de cada estampa? Por quê? Porque não é tão simples como identificar na nossa beleza. Porque na beleza, gente, a gente identifica a pele, os olhos, o cabelo e a sobrancelha também faz um pouco de sentido. Mas numa estampa, a gente vai ter... cores, muito mais cores, né? Na verdade, a gente não vai ter só essas 4 ou 3 características. Numa estampa, a gente pode ter, sei lá, 10 cores, se for possível, né? Então, fica mais desafiador, certo? Outra coisa que eu quero dizer pra vocês... Pera lá, eu tinha mais um recado, gente. Não tô lembrando. Ai, meu Deus do céu. Qual era o outro recado? Tava aqui na ponta da língua. Pera lá que já eu lembro. Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês.
Duda, você vai fazer uma live com contraste baixo e escuro também? Posso colocar aqui na minha lista. Posso colocar na minha lista, Edilene. É isso que eu falo, né? Lembrei o que eu ia falar. Identificar o nosso contraste é fácil, né? A gente consegue identificar que a gente tá ali ou tá indo mais pra lá. Isso é bacana. Mas nessa aula eu vou indicar e mostrar pra vocês como colocar em prática. E não é preciso saber a cartela de cor. Se souber, é um plus. É um plus maravilhoso, mas não precisa saber a cartela de cor, tá? Porque o contraste, só pelo contraste você já vai saber usar cada uma desses itens aqui que eu tô apontando pra vocês. E o que eu lembrei é de falar que ontem eu fiz o teste das estampas nos stories ontem não, foi hoje, gente, eu tô ficando doida. Hoje eu fiz, porque eu ontem não consegui, fiz hoje. Então hoje, se você não participou desse teste, terminando aqui, volta lá nos stories. Clica lá as opções que você acha para você começar a treinar o teu olhar. E toda segunda, quarta e sexta tem teste. E esses testes, eles são justamente para que você entenda e comece a treinar o seu olhar sobre cor, sobre as cartelas, sobre contraste, contraste das belezas, contraste das estampas. Então é super bacana. E amanhã eu vou trazer a resposta lá nos stories também. Então lembra que eu falei, gente, todo dia tem um conteúdo super bacana que vai gerar transformação aí para você lá nos stories. O conteúdo de ontem fez tanto sucesso que já eu trago ele aqui em formato de story, de Reels, de IGTV, a gente vai falando, tá? Qual o valor dessa aula? R$139, pode parcelar em várias vezes sem juros, R$139. É um valor super acessível pra gente ter uma aula em conjunto e que cada uma possa aprender um pouco mais. Meninas, semana que vem eu volto pra gente falar mais sobre contraste. Durante a semana a gente se vê nos stories. Foi um prazer vocês estarem aqui comigo. Passei um pouquinho do horário, eu gosto de terminar sempre mais ou menos por 9 horas. Mas é sempre gostoso estar aqui com vocês. Estou aqui tomando minha aguinha. Queria que tivesse um vinhozinho aqui? Gostaria, mas amanhã ainda é sexta-feira, né? Temos trabalho. Deixa o vinho pro carnaval. Bom carnaval pra vocês. A gente se fala. Quinta-feira tem mais. Um beijo e até a próxima.